Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Braskem BRKM5, pregão desta sexta-feira, dia 18 de junho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, para aproveitar ao máximo todo o conteúdo aí de aprendizado existente dentro do canal, toda a parte de análise e o conteúdo novo, muita análise todos os dias aqui para você. Aqui na parte de baixo você tem um botão inscreva-se, clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado. A análise especial, o foco dela é olhar para o ativo, fazer uma avaliação usando a análise técnica, que é a minha especialização, desde um gráfico anual até um gráfico diário, ou seja, do longo prazo até o curto prazo. Essa é a ideia desta análise. Eu vou rodar aqui a vinheta para a gente começar a análise logo na sequência. Você já aproveita e deixa seu like, seu joinha aqui nessa análise, eu agradeço demais. Começando aqui pelo gráfico anual, ativo está dentro de uma tendência de alta, conseguiu inclusive nesse ano superar a máxima histórica, superar as máximas dos 3 últimos anos, e isso então traz o papel para a tendência de alta, retoma basicamente a tendência de alta, que tinha parado em cima de um nível duplo suporte, esse topo, mais a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, uma sinalização positiva que gerou, e olhando para um gráfico quadrimestral também retomou sua tendência de alta. Quando vem aqui e rompe tudo para cima, primeiro tinha aqui uma tendência de alta, deixa eu só colocar aqui a linha certa, tinha uma tendência de alta que veio aqui e perdeu essa tendência, veio aqui embaixo, só que ela parou em cima do suporte e conseguiu voltar para cima de níveis de suporte, topo anterior, fundo anterior, se sustentar acima desse patamar. Gerou um forte sinal de alta no último quadrimestre e já superou a máxima histórica. Deu um movimento mais longo para cima, deu uma esticada para cima na zona de resistência aqui, onde a máxima histórica era R$ 60,27, agora é R$ 61,53. A minha expectativa é que esse candle possa gerar algum processo de correção. E aí, quando a gente fala num candle do gráfico quadrimestral, a gente está falando num prazo de 80 pregões, 80 dias úteis. Isso reforça a chance de poder ter o quê? Ou no gráfico semanal, ou até mesmo no gráfico mensal, um movimento um pouquinho mais lateral, um movimento de correção da tendência de alta atual de longo prazo. Então, longo prazo, a tendência está de alta no gráfico quadrimestral e gráfico anual. No mensal também, tendência forte de alta, topos e fundos ascendentes, longo movimento de subida, chegada em zona de resistência, chegada em um nível importante de resistência para esse papel. Quando eu falei lá no gráfico quadrimestral de se ter algum processo de correção aqui, ó, na chegada muito forte, desse candle ser um candle de correção, existe essa chance aqui, por exemplo, ou de ficar aqui de forma lateral, abaixo da zona de resistência, já rompeu, sinalizações de alta que favorece justamente a operação de compra, pensando no prazo maior. Recuou também outra possibilidade interessante de compra. Se eu pegar, por exemplo, os números do Fibonacci e falar assim, qual o nível de preço que eu poderia comprar esse papel pensando no longo prazo? Compraria agora, com esse cenário apoiando para cima, comprar agora em cima da zona de resistência, depois de um longo movimento de subida. Quando eu falo longo movimento de subida, a gente está falando aqui basicamente de 212%. Em 9 meses. Então é um movimento realmente bem inclinado para cima. E onde é que seria um primeiro ponto de suporte pelo Fibonacci? Na faixa dos R$ 39,80, R$ 40 número redondo. Sinalização de alta seria algo bom. Outra forma, ficar aqui de lado para se buscar a compra, ou seja, para ou ampliar o volume da compra pensando no longo prazo nesse papel. Então ativo alinhado para cima. Tem sinal de baixa? Não, ainda não tem no gráfico mensal, não existe. Como é que é o sinal de baixa? Primeiro indício, primeira sinalização no gráfico que aumenta a chance de ter algum processo de correção. Perder a mínima do mês anterior. Ou seja, se esse mês de junho, perder a mínima do mês passado, mês de maio, 48,33, sinalização de topo. Ou mês de julho, perder a mínima de junho, também reforça o sinal de topo de se ter algum movimento para baixo do preço ou lateral. Então, o desafio principal de resistência, R$ 57,59, seguido de R$ 60,27. Resistência, a faixa de resistência mais importante nesse momento no gráfico mensal deste ativo. Tem outra resistência? Tem um ponto aqui que poderia falar de R$ 55,63, que é essa máxima que dá para ver que testa uma vez, não consegue ficar acima, está testando pelo segundo mês, por enquanto está respeitando esse patamar aí de resistência a Braskem.
Olhando agora para o gráfico semanal a gente tem o ativo dentro de uma tendência de alta, topo e fundo ascendente, vai lá, gera um pivô de alta, mas na semana seguinte já volta a fechar para baixo aqui da máxima que tinha conseguido ficar acima, então fica só um candle acima, um chamado falso rompimento, já vem perde essa mínima. Como esse movimento foi muito longo para cima, que é muito inclinado para cima que eu mostrei no gráfico mensal, então fica a expectativa de a gente poder ter algo aqui assim, ó, desenrolar algo aqui para baixo, que seria mais interessante para arriscar a compra, que é ter aquela correção no gráfico semanal ou no gráfico mensal com base naquela leitura do gráfico quadrimestral que chegou no nível de resistência importante, do candle ser um candle, podendo ser um candle de correção. Então isso traz a chance de acontecer no gráfico semanal isso aqui e apoiar a compra. Essa seria uma forma pelo semanal, de entrar comprando para curto a médio prazo, ou mesmo de usar o semanal para fazer uma entrada pensando num prazo maior. E a outra forma é aquela que eu comentei no gráfico mensal, de se ter um processo aqui de correção e buscar uma entrada mais próximo possível da região de suporte, perto ali dos R$40, que é a retração do Fibonacci ali na faixa dos 38,2%. Tem outro suporte antes disso? Tem um suporte aqui na faixa dos 46, ó, essa região aqui desse fundo ali para trás, mas isso aqui é um ponto de suporte. É algo para se avaliar também aqui? Podemos até avaliar junto ali no gráfico semanal. Vem aqui, testa essa região, gera um sinal de alta, possibilita a chance de arriscar a operação de compra. A expectativa maior de poder ter algo mais para cima, com base no que a gente viu aqui nesse processo de recuperação, esse retorno aqui do preço. Daqui para cá a gente teve ali basicamente uns 3, 6, 7... E aí começou um processo de correção, que também é 3, 6 candles de correção para depois iniciar todo um processo de subida. Então, baseado nesse aqui, 1, 2 está no terceiro, poderia ter mais 3 ali, falando na questão da simetria de tempo, de 3 a 4 quadrimestres. 3 quadrimestres significa dizer um ano. Então é um ativo que dá para ficar de olho para posições mais na ponta compradora. Quanto maior for a correção, o retorno do preço desse papel em cima de nível de suporte, mais interessante tende a ficar para abrir operação de compra de médio a longo prazo. E aqui no gráfico diário, a tendência nesse momento é a tendência de baixa. Ficou aqui indefinida, só que aí quando faz isso aqui, toma tendência aí de baixo. Tendência de baixa nesse momento no gráfico diário, ou seja, no curto prazo, apoiando poder ter algo mais para baixo. Onde é que ela está batendo agora? Num nível de suporte. Que suporte é esse? Na faixa dos 53,76. Para entrar comprando, eu vejo isso aqui como um certo teto, ou seja, era um piso, como se fosse um andar, né? A gente está no andar de baixo, aqui nesse momento o preço está no andar de baixo, aqui é o andar de cima. Então, ao passar para esse andar de cima e gerar sinalizações de alta já acima desse piso aqui, que agora é um teto na faixa dos 56,35, para operação de curto prazo de swing trade, que você quer comprar, ficar de 3 a 10 pregões posicionado pelo menos, isso aqui seria um dos apoios para buscar essa entrada na ponta compradora, ou seja, sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta ou outra sinalização de alta que você costuma utilizar acima dos R$ 56,35 ou da média móvel exponencial de 13 períodos. Enfim, apoiado por suporte. Nesse momento, com esse cenário atual, tem suporte aqui e resistência aqui. Veio aqui subindo de maneira fraca, bateu aqui nesse ponto, gerou topo descendente, vai aumentar a probabilidade de passar desse nível e buscar um outro nível importante de suporte, que aí a gente já vai falar lá por volta dos R$ 50, número redondo. Então, de maneira geral, no curto prazo, no swing trade, não vejo entrada nesse momento, não vejo um sinal para entrar comprando. No gráfico semanal também não tem um sinal de entrada nesse momento, ainda pode escorregar um pouco mais para baixo. O ativo pode continuar subindo? Pode, não fez sinal de baixa ainda no mensal, mas no semanal já tem um sinalzinho de baixa. Eu esperaria algo muito relevante para baixo? Não esperaria. Porque eu esperaria algo mais assim, se for para ter algo para baixo, de testar ali a média móvel 13 períodos, que apoiaria muito mais uma operação de compra pelo gráfico semanal. Então nesse momento o semanal não está gerando sinal de entrada, apesar de estar ainda dentro de uma tendência de alta de curto para médio prazo, gráfico diário dentro da tendência de baixa, e o mensal com essa possibilidade, ou seja, o gráfico diário mudou a tendência, o curtíssimo a curto prazo mudou a tendência em cima da zona de resistência importante depois que o preço gerou um movimento muito longo para cima. O que é normal acontecer, o que é um processo de retração do preço, de correção do preço, de realização de lucro por parte dos investidores. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.